Fala galera, lá vamos nós para essa aula que eu acredito que seja uma aula muito esperada por muitas e muitas pessoas. Por que eu digo isso, né? Não tem uma caixinha sequer que eu abra aí ao longo dessas semanas todas que não venha lá a pergunta. Fala sobre o primeiro FVG do dia, o que é o primeiro FVG do dia, como operar o primeiro FVG do dia. E aí hoje a gente vai falar sobre o primeiro FG do dia, eu vou responder a todas essas dúvidas e eu acredito que a visão de vocês assim vai explodir frente ao gráfico, assim como explodiu a dos meus alunos, a minha e a de tantos outros operadores que são aí crias do Michael, do ICT, certo? Então vamos lá falar. O que é esse tal desse primeiro FG do dia, como é que ele surgiu? Na última mentoria do Michael, ele fez uma mentoria que ele falou que era a mentoria para o filho dele. E aí ele criou essa mentoria e falou, olha, se eu tivesse que ensinar meu filho a operar do zero, ia ser dessa forma que eu ensinaria para ele. E aí ele foi trazendo os conceitos, explicando. E aí ele chegou para o filho dele e falou uma coisa. Falou, olha, é o seguinte, eu quero que você analise, olhem bem isso aqui. Todos os dias, o primeiro FVG que aparecer entre 9h30 e 10 horas. Isso aí, obviamente, é horário de Nova York, né? Então, qual foi a visão que ele passou aí? Que todos os primeiros FVGs que surgirem aí entre 9h30 e 10 horas da manhã devem ser observados. Porém, lá no início, ele falou o seguinte, que ele começou falando assim, o primeiro FVG após as 9h30. E aí ficou esse negócio, né? Opa, se é após as 9h30, se deixar um primeiro FVG 9h30, esse não conta. E aí todo mundo só marcava o primeiro FVG ali se ele aparecesse ali a partir de 9h31 pra frente, certo? Se ele aparecesse 9h30, não marcava. Depois ele veio e corrigiu essa fala, explicando mais detalhadamente, que ele falou, olha, o de 9h30 também conta, porque a galera levou muito ao pé da letra, né? Depois de 9h30, ele falou de 9h30 também conta. Então, apareceu um FVG entre 9h30 e 10 horas da manhã, esse primeiro FVG que apareceu dentro dessa janela de tempo deve ser marcado. Pronto, vale. Marcado para quê? Então eu vou falar para vocês a mesma coisa que ele falou para o filho dele. Anote, marque no gráfico e observe como o preço reage a ele. Então foi exatamente isso que Michael falou para o filho dele. E é aí que eu quero chamar a atenção de vocês para que vocês abram a mente e que ela pare de ficar procurando, né, macetes, atalhos, fórmula mágica, setups prontos. Por quê? Um ponto relevante assim que eu preciso já deixar bem claro já no início dessa aula aqui é que o primeiro FVG do dia, ele não é um modelo operacional. Né? Ele não é um modelo operacional. As pessoas às vezes me vêm falando, peguei aqui na entrada do primeiro FVG do dia ou inversão do primeiro FVG do dia. O primeiro FVG do dia ele não é um modelo operacional. E aproveito já para falar isso que eu falo sempre com meus alunos, falar para vocês também, que mesmo que fosse um modelo operacional, mesmo que fosse um modelo operacional, não é nada que você deva ou que você devesse operar às cegas. Como eu sempre falo, qualquer modelo operacional que você escolher para fazer parte aí do seu trade system é um modelo operacional que vai ser a cereja do bolo. Por que a cereja do bolo? Porque o enfoque que você vai ter, o que vai fazer você tomar a decisão, o que vai elevar a sua taxa de acerto e por consequência os seus resultados é exatamente a leitura do contexto. Então parem de querer achar um modelo operacional perfeito ou de ficar pulando de galho em galho. Encontre um modelo operacional que se adequa ao seu perfil e coloque, valide, faça backtest para quando você estiver executando, esse modelo operacional ele seja extremamente dominado por você. Mas é aí que vem o detalhe. Você precisa dominar o modelo operacional, mas você precisa dominar muito mais a leitura do contexto, os vieses, os perfis, né? Teoria trimestral, enfim, são muitos contextos, abertura de mercado que fazem com que você tenha uma tomada de decisão mais precisa. Às vezes a galera fica falando, você tem uma alta taxa de acerto. Outro dia até postei aí, né, que essa semana, postando aí, que meus dias vencedores estavam ali em 89%. E nesses 89%, lembrando que os dias de zero fazem parte aí desses 11%,
Então por aí vocês tiram, né? Isso aí, como é que são os resultados. É porque isso? É porque eu encontrei a fórmula mágica? É porque não, é porque eu parei de ficar procurando setupzinhos prontos e comecei a entender o contexto para saber onde eu devo entrar e onde eu não devo entrar. Então, às vezes, quando eu falo, entrei aqui na inversão do primeiro FVG, não é porque o primeiro FVG é um modelo operacional, né? Não é esse o foco. É porque eu entendi que naquele contexto, como eu vou falar desse exemplo dessas entradas de hoje, valia a pena pegar uma operação. Então, veja bem, vou já começar com a paulada para mostrar para vocês aqui na entrada de hoje, como para vocês perceberem como o contexto é relevante. Deixa eu colocar aqui no gráfico de 4 horas. A gente teve aula ontem à noite, né, do Shark Map School, aula ao vivo com os alunos. E eu havia passado para eles aqui, ó, essa marcação, ó, de IRL. Passei também para a galera gratuitamente no Estudo de Mercado, que eu compartilho com vocês diariamente no Telegram, né? Às vezes a galera muitas vezes não entende bem ali. Quanto mais conhecimento você vai tendo, melhor resultado e mais você vai conseguir extrair informações dos estudos de mercado. Então, peguem o estudo de mercado, analisem, comparem com o de vocês. Olha, eu marquei aqui esse IRL de H4 e falei, olha, ele vai lá buscar o RL. Onde é que estava o RL? Isso aqui, o gráfico estava aqui embaixo, ó. Olha, ele vai buscar. Igual no dia da live lá da The5, né? Falei a mesma coisa. Eu falei, podem me cobrar. Aí eu falei para os alunos, ó, podem me cobrar. E aí o gráfico veio aqui, capturou o IRL, eu falei, ele vai lá. Ele, opa, vai lá buscar. Diante desse cenário, de todos os outros contextos que a gente tinha, dos vieses, aberturas e tal, o que que eu tenho aqui? Que o gráfico é comprador. Aí sim, eu tô vendo o gráfico comprador, eu vou lá para o gráfico de LTF que eu opero, né? Que aí é 5, 2, 3, 1, enfim. Eu vim aqui, aí vejam como isso aqui não é modelo de entrada, sim é a leitura. Aí eu vim aqui, marquei o primeiro FG do dia, que inclusive, olha o que eu falei para vocês, deu logo às 9h30 mesmo, cravado. Então, quem tinha aquele outro pensamento antigo, nem marcaria. Aí tá aqui, ó, marcado o primeiro FG do dia. Ele ameaçou inverter, não inverteu, falhou. Opa, falhou, tocando aqui nas aberturas das 8h30, 9h30, falhando. E aí fechou aqui, falhou, e o outro candle fechou acima da abertura da meia-noite. Quando ele fez isso, olha quantas confluências. Inverteu, falhou a inversão do primeiro FG do dia. Eu peguei e entrei na operação. Isso aqui é uma operaçãozinha no padrão, tranquila, sem muita dor de cabeça, que você pega com todas as confluências, obviamente. Estão vendo que não é... não entrei por causa do primeiro FG do dia. Não, o primeiro FG do dia foi mais uma confluência. Dito isso, Varley, o que é esse tal desse primeiro FG do dia? Esse primeiro FG do dia, gente, é uma região que você vai observar como o preço se mantém a ela para você ter uma base. Poxa, ele está se mantendo acima, um exemplo, está se mantendo acima do primeiro FVG do dia. Significa o quê? Significa que tá interessante para pegar a compra. Então ele chegou aqui, ó, gráfico já todo comprador. Se ele não inverte o primeiro FVG do dia, como ele não inverteu, né, para se manter aqui abaixo dessa região ou buscar liquidez lá embaixo, o que significa? Tá sem força para fechar abaixo das aberturas, sem força para fechar aqui o primeiro FVG do dia, e aí acabou por inverter e fechar acima da abertura da meia-noite. Então vejam como as peças elas vão se encaixando como um quebra-cabeça. Então você tem aí no seu gráfico a abertura das 9h30, você tem a abertura da meia-noite, tem a abertura das 8h30. Então, enfim, são várias confluências, e assim como essas aberturas, é também o primeiro FG do dia. Uma região para você analisar. Diferentemente daquilo que acontece com outros FVGs, né? Por exemplo, um FVG qualquer. Um FVG qualquer você vai marcar, aí pronto, ele tocou aqui, reagiu, mas depois ele foi lá e inverteu. Então, FVG normal ele vai ter simplesmente essa validade, que é como eu ensinei para vocês lá na aula de FVG e FVG. Quem não assistiu, assista, que a aula é ouro puro. Então, aí, pronto, inverteu aqui, acabou, morreu. O primeiro FVG do dia, não. Isso não acontece. Primeiro FVG do dia, enquanto a sessão está rolando aqui, o primeiro FVG do dia, totalmente válido. Sim, vale. Marco, primeiro FVG do dia aqui na sessão da manhã de Nova York. Eu marco esse primeiro FVG do dia na abertura de todas as sessões? Não, gente. A galera me pergunta muito isso. O primeiro FVG do dia é na B3. O primeiro FVG do dia na sessão de Londres. O primeiro FVG do dia na sessão asiática. Vamos lá. Obviamente você pode ir fazer backtest, tirar suas conclusões a respeito disso. Mas o mestre, Michael ICT, ele ensinou o primeiro FVG do dia, ou melhor, os primeiros FVGs do dia,
conforme a sessão de Nova York, porque é o momento ali em que os algoritmos eles estão posicionando e mostrando para a gente o que possivelmente ele vai segurar o preço, seja acima do primeiro FVG do dia ou abaixo, depende muito da força, entendeu? Então, primeiro FVG do dia, eu vou marcar em quais condições. Sessão de Nova York. Quais sessões de Nova York? Falando especificamente dos índices futuros americanos, a gente tem a sessão da manhã e a sessão da tarde. Então, sessão da manhã, a partir de que momento eu considero aí dentro da Killzone, ali daquela janela? 9h30. E a sessão da tarde? 13h30, que é a hora que começa lá a sessão da tarde, a abertura, né? Então, 9h30 da manhã, 13h30 da tarde. Gente, ouro, ouro, ouro puro isso aqui, certo? Então foi assim que eu peguei essa operação e esse é o conceito que há no primeiro FVG do dia. Pronto, vai estar falando que o primeiro FVG do dia é uma região que eu vou analisar. Obviamente não é porque toca nele que eu entro, né? Então, e não é porque inverte ele que eu entro também na operação. Então, o que é que eu vou fazer então com o primeiro FVG do dia? Você vai marcar essa região e vai observar, olha exatamente o que é que o Michael falou pro filho dele. Como o preço reage a essa região. Então esse deve ser o seu foco. Ah, Varley, mas e aí, o que eu faço agora? Você vai ficar observando. Chegou aqui, falhou, falhou, vou entrar na operação. Muito cuidado. Não é porque eu falei, não é porque o ICT falou, nada disso. Vocês precisam aprender e criar, né, o hábito de ir para o gráfico, estudar, testar e validar. Então, qual a dica que eu dou para vocês? Peguem os primeiros FVGs do dia, saiam marcando aí, ó, primeiros FVG do dia dessa semana toda, ver como o preço reagiu, marca da semana passada toda, ver como o preço reagiu e assim vai, estudando e analisando, porque você precisa entender como o preço reage a essa região. E não é porque eu tô falando, marca o primeiro FVG do dia, Michael falou, que você vai simplesmente marcar e achar que ali você deve pegar um trade. Não é isso. Então, analisem e observem como o preço reage. Vou perguntar para vocês aqui, ó, eu não falei que é uma região? Assim como tem a abertura da meia-noite, é porque o preço toca ou inverte a abertura da meia-noite só por isso que você entra numa compra ou numa venda? Eu acredito que não, e eu espero que não também, viu? Vai que alguém responde que sim aí assistindo ao vídeo, então eu acredito que não, espero que não. Da mesma forma, você vai analisar o primeiro FVG do dia como uma região que você vai observar, não é porque o preço tocou ali que você vai entrar na operação, certo? Então, dito isso aí, Varley, dá alguma dica do que eu tenho que observar no primeiro FVG do dia. Você vai observar se o preço tocou e falhou. Vou fazer o aulão que eu estou devendo para vocês. Acredito que seja nessa semana. Então, se a galera quer esse aulão mesmo do FVG aí, tudo sobre FVG, inclusive pontos importantes para serem analisados junto ao primeiro FVG do dia, deixem um like e um comentário aqui. Eu quero que vocês fortaleçam. Eu fico falando, quero que a galera fortaleça. A galera não compareça, me dê uma moral, compartilhem, deixem um like, comentem porque assim, entregando ouro puro para vocês. Então, tocou aqui, falhou CE, poxa, interessante, já significa que é para você observar. Inverteu, interessante também. Lembrando que não é porque ele faz isso que você vai entrar na operação. Então, já o exemplo aqui dessa compra, eu já tinha todas as confluências para o gráfico comprador, viés comprador. Quando ele inverte isso aqui, quando ele falha a inversão e fecha acima da abertura da meia-noite, junto também com acima do primeiro FVG, eu nem tive que pensar, nem tive que fazer esforço, porque o esforço foi feito totalmente antes, quando eu fiz a leitura do contexto, da análise, do meu estudo de mercado, para ver o que eu esperava do gráfico para esse dia. Então é assim, gente, que as peças elas vão se encaixando. Dito isso aqui, vamos olhar aqui o primeiro FVG do dia de ontem, que eu quero ensinar uma coisa para vocês. Eu vou gravar um vídeo, inclusive, certo? Que outra coisa que a galera me pergunta muito, né? O que é isso aqui, ó? Inclusive aqui tem duas marcadas, o que é a faixa de Gaza. Me digam aí também se vocês querem um vídeo sobre a faixa de Gaza. Eu vou gravar porque a galera me pergunta muito. Se vocês quiserem, deixem aí. Como a galera pergunta muito, pode ser que queiram, mas quem vai me dizer é vocês, se vocês querem ou não, certo? Olha o que eu marquei aqui, ó. Olha, vocês viram como foi linda a operação que eu peguei ali naquele primeiro FVG do dia de hoje. E de ontem, também peguei uma operaçãozinha, ó. Aqui, ó, ele deixou o primeiro FVG. Aqui já, tá vendo? Não foi às 9h30 cravado, foi às 9h39. Quando ele deixou aqui esse primeiro FVG, de imediato ele já reverteu forte. Essa reversão forte, com força, né? Candle institucional engolfando aqui
toda essa ação compradora foi para mim aí suficiente para entrar na operação. Peguei um scalpzinho aqui, acho que um pouco mais de 2-1 a operação. Aí olha o que eu botei aqui para os alunos. Olha, ele deixou, aí inverteu para baixo, depois ele ficou brigando aqui, inverteu para cima. Aí veio aqui, brigou novamente, inverteu para baixo e ficou travado aqui mais ou menos nessa região. Aqui também é uma faixa de Gaza, aqui é uma faixinha de Gaza. Enfim, eu botei esse aqui, ó, esse símbolo aqui de exclamação, de atenção, para a galera ficar em alerta. Por quê? Porque o primeiro FG do dia estava sendo rabiscado para cima e para baixo, para tudo que é lado. Quando o gráfico faz isso, eu já digo logo, fiquem em alerta. A região não está tendo forte defesa, os algoritmos não estão controlando a movimentação, então fiquem alerta, provavelmente um dia aí de baixa probabilidade. Então, quando o gráfico ele fica sambando, rabiscando o primeiro FG do dia para cima e para baixo, já imagino que tem uma grande probabilidade do dia ser ruim. Ou seja, como a gente brinca lá na comunidade, né? Alta probabilidade de baixa probabilidade. Ou seja, grandes chances do dia ser ruim. Mas ainda assim deu um trade aqui que alguns alunos pegaram, que foi aqui com várias confluências, né? Tinha aqui também, acho que a abertura da meia-noite, alguma abertura aqui. O que ele fez para dar essa operação maravilhosa aqui? Tinha deixado essa liquidez, travou aqui nessa consolidação, foi lá, falhou o CE desse primeiro FVG. Né? Quando ele fechou ali, teve gente que entrou na operação e saiu aqui. Eu não peguei essa, tinha colocado ali no bolso já, tava tranquilo. Então foi isso que eu peguei. Mas aí eu tô deixando mais essa dica para vocês ficarem atentos aí, atentas a essa análise, né? Primeiro FG do dia, rabiscando para tudo que é lado, como a gente brinca, né? Sambando em cima do primeiro FG do dia. O que significa? Provavelmente vai ser ali uma sessão de baixa probabilidade, não vai ser uma boa sessão. Então guarda essa informação, porque essa é outra informação que é ouro puro. Então, galera, é isso aí que a gente analisa. Peguem, hoje estou gravando aqui, né? Disponibilizando, na verdade, para vocês esse vídeo aqui no sábado. Então aproveitem aí o finalzão de semana, porque vocês vão ver que se vocês ficarem bons em observar e analisar o primeiro FG do dia, o operacional de vocês vai mudar completamente. Eu sei que tem gente que já está voando só de acompanhar, né, os meus recaps lá, né, as minhas recapitulações no Instagram, entendendo como eu opero, como eu analiso. Imagine depois dessa aula aqui. Depois dessa aula, acredito que a galera vai explodir, vai ser um estouro aí positivo no resultado de vocês. Porém, só vai conseguir ter isso aí quem sentar à frente da tela, sair marcando, sair estudando, sair observando e entendendo essa dinâmica de analisar mais essa região, que é uma região extremamente relevante para os algoritmos. Então observem isso, que vocês vão ver que vai mudar. Então fica aí, lição de casa, ó, Varley Mania Professor, deixando a lição de casa para vocês. Peguem esta semana agora, pega a semana passada, pegue quantas semanas forem necessárias para trás e saia marcando aí os primeiros FGs das sessões da manhã e da tarde. Manhã, a partir das 9h30, tarde, a partir das 13h30, que vocês vão ver. Vocês vão começar a ficar bom, vão começar a treinar a leitura de vocês e isso vai mudar completamente o jogo, certo? Tô deixando aí a tarefinha de casa, viu? O vídeo postado aqui sábado pela manhã, a galera vai pegar aí o sábado, o dia todo, obviamente tem o descanso, tem o lazer, mas vai pegar também o domingão para estudar e vai começar a semana já olhando na prática, ao vivo, esse primeiro FVG. Certo, galera? Espero que vocês gostem dessa aula, tenham gostado, né? Deixem aí os comentários, deixem o like e se quiserem o aulão, me digam, que a gente vai gravar essa aula aí entregando tudo que vocês precisam saber aí sobre FVGs. As mágicas do FVG, muito conteúdo legal pra gente falar sobre esse POI específico. Então, tamo junto, vamos pra cima, contem comigo nessa jornada e não esqueçam, se inscrevam, deixem um like, compartilhem, porque YouTube funciona assim. Vamos pra cima e tamo junto.